Boa noite, amada igreja, graça e a paz. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. E primeiramente, que você possa virar para a pessoa que está do seu lado, possa dar um sorriso, possa dar um aperto de mão, um abraço, cumprimentar esse seu irmão aí que está ao seu redor, porque afinal nós somos uma só família em Cristo, amém? De mesmo modo a ter comunhão com o nosso irmão, que você possa ainda do lado dele aí, puxar ele de lado aí, e vamos juntos fazer uma oração, um pela vida dos outros, amém? Que nós possamos essa noite estar em um espírito de comunhão, de contato uns com os outros, mas acima de tudo contato com Deus, amém? Você possa juntar com a pessoa do seu lado e você possa orar neste momento. Pai, agradecemos a Ti, Pai, porque temos um privilégio, Pai, de estarmos reunidos em Seu nome, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque todas as coisas, Senhor Deus, cooperam, Senhor Deus, para aqueles que os amam. E eis aqui, Senhor Deus, a Sua igreja, reunida, Senhor Deus, em uma só voz, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, comunhão contigo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, conduzindo essa noite, Pai. Realmente, Pai, quebrando o nosso coração, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, a palavra que vem do Senhor, Pai. Para que nós possamos, Deus, fechar, Senhor Deus, o ego que fala muitas vezes mais alto. Para que a Sua luz, a Sua glória, a Sua presença possa nos ministrar e possa nos conduzir aqui, Senhor Deus. E queremos declarar em uma só voz: Hosana ao Rei nas alturas, bendito seja, exaltado, engrandecido seja o Seu santo nome, Senhor Jesus. No nome do Seu Filho Jesus, é que em uma só voz nós queremos cantar a Ti, Pai. Amém. Tua igreja aqui, unida pra Te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Entronizado aqui, a Tua igreja aqui, reunida pra Te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Entronizado aqui, e não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em Ti, naquele que venceu por mim.
Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus é só o Senhor. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? E quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus, aleluia. Minha alma canta, aleluia. Minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia. Eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Queremos te exaltar aqui, Pai. Hosana, bendito, exaltado, grandioso seja o seu santo nome. Vem, Espírito de Deus, e toca os nossos corações aqui, Pai. Oh, queremos te exaltar, queremos te adorar, queremos dizer que é nosso Yeshua, Senhor. Meu amado é o
Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Levante as suas mãos, irmãos queridos, diante do Senhor, se renda diante dele. Levante as suas mãos, de onde virá o teu socorro, de onde vem o teu socorro. Não dormita o guarda de Israel. Louvado seja o teu nome, Senhor. De ti vem a nossa salvação. Tu és a salvação que esperávamos. Tu és, Senhor, a razão de nosso viver. Declaramos o teu nome é centralizado neste culto. O nome de Jesus, nome sobre todo nome. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos. Engrandeça o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Nós iniciamos este culto orando uns pelos outros. Que momento especial. Como é bom nos conectar em oração. E isso realmente é muito abençoador. Sejam todos bem-vindos aqui nessa casa de oração. Nós queremos louvar a Deus por você que está nos visitando. E seja muito bem-vindo aqui conosco. Pedimos a você no encerramento dessa celebração que você possa ser dirigido lá no balcão de informação, mas especialmente aquele casal jaleco azul na recepção. Eles darão a vocês um presente para que vocês possam sentir acolhido aqui entre nós. Que Deus abençoe seu coração em nome de Jesus. Meus irmãos, a Rede Kids está com uma novidade muito especial para as crianças, a fim de encorajá-las tanto a participação, a trazer Bíblia para os cultos e outras dinâmicas como memorização de versículos, e para isso está trazendo um estímulo para ser recompensado toda essa dedicação, o empenho delas. Para isso existe uma lojinha do Desafio Kids, tá bom? Todas as crianças que já têm participado sabem o que está se referindo a isso. Creio que os pais também já estão informados. Então acontecerá nessa terça-feira e também domingo, tanto pela manhã e também na celebração da noite, tá bom? A lojinha do Desafio Kids, terça-feira, crianças. Tenho certeza que será um tempo muito abençoador e há de estimular ainda mais nossas crianças a estarem buscando, perseverando, buscando a presença do Senhor. E será um tempo muito especial, tanto terça-feira e também domingo pela manhã, no domingo e também às 19 horas. Meus irmãos, sábado, com a graça do Pai, lembrando que nós temos um propósito, todo segundo sábado nós queremos ter um propósito de ter um turno de oração. Nós iremos iniciar às 6 da manhã até às 13 horas, você pode escolher qualquer horário e vir, seja pelo menos meia hora, 1 hora, independente do horário que você conseguir vir, venha, participe. É um tempo de nós orarmos juntos, clamarmos ao Senhor. Sexta-feira nós tivemos um tempo aqui de vigília, foi um tempo também muito abençoado, e neste sábado nós teremos nosso turno de oração, e queremos cada vez mais ver aquela sala de oração pequena, estreita ali, de tanta gente participando, como tem já acontecido para a glória do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Assim acontecendo, nós iremos transferir este espaço aqui do templo, para reunirmos uma manhã toda de oração, meus irmãos. Que maravilha isso, para a glória do Senhor. Na semana que vem, meus irmãos, nós teremos um encontro fruto maduro. Atenção, devido ao feriado de quinta-feira, nós transferimos para o dia 13, o encontro do fruto maduro. Então você que tem 60 a mais, está convidado a estar, mas lembrando que não é nessa quinta que vem, mas na outra semana, dia 13, às 14 horas, tá bom? Outro aviso importante também, meus irmãos, eu quero passar para vocês a respeito da Rede Casal, que está preparando um Cine Casal. Olha que maravilha, um Cine Casal, é isso mesmo. Terá um ambiente aqui, né, todo preparado. Dia 14, será numa sexta-feira, às 19h30. E terá apenas um valor simbólico, um investimento, para você passar um tempo especial. Essa semana estaremos aí comemorando o Dia dos Namorados, não é? Então queremos encorajar você a participar. A Rede Casais está organizando isso. Eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador.
quase não falei o valor do investimento, não é? R$25 apenas, tá bom? Você vai investir para ter aqui um cine casal. Olha que maravilha, hein, gente? Vai ser uma bênção. Você pode estar procurando o balcão de informação ou diretamente com o Valdenir e a Rosângela, nosso casal ali precioso, que coordenam a rede de casal. Pode estar procurando eles também, tá certo? Tenho certeza que será um tempo muito especial. Atenção, pais, hoje é a última chamada para o Barbaracá. Se o seu filho é de completar 12 anos este ano ainda, hoje já tem 13, e não fez essa cerimônia de bênção dos pais para os filhos, eis uma oportunidade. No entanto, tem que fazer hoje a inscrição dele ou dela, porque nós já iremos começar a dar os passos para este momento tão especial da cerimônia que acontecerá no dia 23 de junho, às 19 horas. Será um tempo muito especial, a bênção dos pais para os filhos, tá bom? Meus irmãos, antes de nós continuarmos adorando ao Senhor através do louvor financeiro, eu quero chamar aqui um casal, não combinei com eles, mas nós não podemos perder a oportunidade. Pode acender a luz, por favor, preciosidade aqui? Obrigado, Lari. Uma oportunidade de orar com um casal. Aliás, 56 anos de casamento, acredito que é uma longa história, não é, gente? É muitas coisas, né, seu Orlando, irmã Creuza? Faz favor aqui, nós queremos orar com vocês. Eu sei que parte da igreja aqui é a família, né, irmãos? Mas tudo bem, pode vir também aqui os familiares. Nós queremos honrar esses irmãos. Está orando, né? Tem aqui filhos, filhas, noras, netos, bisnetos, e aí vai, uma geração abençoada. 56 anos, é isso, não é? Maravilha, gente. Muita oração, né, gente? Família bendita do Senhor, faz favor, meus preciosos. Nós conhecemos bem essa família, a igreja também conhece, não é? E sabemos a bênção que eles representam para nós como igreja, para nossas vidas, e são aqui uma família alcançada através das orações, não é? O seu Orlando, um homem firme, e a irmã Creuza, que há tantos anos também faz parte da intercessão da igreja, mulher de oração, e temos já frutos desse empenho de oração. Tem pastores na família, já estão vindo futuros netos, os netos, aliás, já se preparando, já sinalizando vocação pastoral. Acima de tudo, o mais importante, que é uma família que teme a Deus. Não é simplesmente por saber se tem uma vocação específica, mas acima de tudo é uma família temente a Deus. Eu quero chamar a igreja, lugar de pé neste momento, estender as suas mãos. Nós vamos orar, louvando a Deus por essa amada família, especialmente aqui pelo seu Orlando, pela irmã Creuza, pelos 56 anos desse matrimônio, dessa aliança. Que Deus continue sustentando a vida de vocês. Senhor, nos alegramos juntamente com essa família. Como é bom, Pai, testemunharmos esta realização. Ó Deus, nossos dias, isso não é apenas uma informação, não é uma novidade. 56 anos de casamento, isso é um testemunho para a glória do Senhor. Por isso nós queremos, ó Deus, te louvar e pedir a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, pela vida do nosso irmão Orlando, Senhor, pela nossa irmã Creuza, que o Senhor continue estendendo as tuas bênçãos sobre a vida deles, que eles cresçam na graça a cada dia, e sobre os seus, suas famílias, tudo que leva o nome, o sobrenome deste casal. Pai, nós oramos, declaramos família bendita do Senhor nessa terra. Nós te agradecemos pelos frutos deste casal, por aquilo que eles já estão testemunhando, e por aqueles que ainda há de testemunhar, para o louvor da tua glória. Senhor, nós o abençoamos, para que cada dia eles sejam mais frutíferos na tua graça, que o Senhor os abençoe cada dia com saúde, com renovo, com refrigério. Pai, nós declaramos a bênção, a paz do Senhor sobre eles e sobre toda a família, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor, igreja. A salva de paz. Aleluia.
Faltou uns 10 ainda, o senhor Orlando falando da família, né, gente? Glória a Deus, viu? Família bendita do Senhor. Meus irmãos, nessa oportunidade nós iremos continuar louvando ao Senhor através do nosso louvor financeiro. Você também que deseja fazer isso com muita alegria, faça. Nessa oportunidade nós também queremos as nossas crianças, elas também participem através do cofrinho missionário. Está aqui tudo personalizado, o cofrinho para vocês, né, das crianças, para quanto mais cedo ensiná-las melhor o caminho, os princípios do Senhor. Então nessa oportunidade nós iremos também louvar o Senhor através do louvor financeiro. Amém, meus irmãos? As palmas. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se dor tomar meu coração, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. O soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. O soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Pai, bendito Deus seja o seu santo nome, Pai. Adorado e exaltado acima de todas as coisas, Pai, deve ser, Senhor Deus, o seu nome. Que a sua presença, Pai, aqui, Senhor Deus, nessa noite, Pai, possa ser real, possa ser impactante e possa ser realmente, Deus, algo que transforma os nossos corações.
Pai, o Senhor Deus realmente, Pai, está aqui, Senhor, neste local, Paizinho. E nós cremos, ó Pai, que através do Seu Santo Espírito, que os nossos corações são transformados. Muitas das vezes, Paizinho, nessa correria do dia a dia, a gente simplesmente vive a vida. A gente esquece que a família é algo importante que o Senhor deu para as nossas vidas. A gente esquece, Pai, que o trabalho que nós temos, Senhor Deus, é uma bênção, Senhor Deus, que deve ser levada ao Senhor e deve ser exaltada. Nós esquecemos, Paizinho, que o dinheiro, ele é algo que nos traz coisa, mas não deve ser o nosso mestre, Pai. Pai, dessa maneira, Paizinho, nós queremos pedir aqui nessa noite, que nós possamos, Paizinho, entender que o relacionamento com o Senhor é a coisa mais importante que nós temos. O Seu Santo Espírito é a coisa mais importante que nós temos, Pai. Não interessa se amanhã eu vou estar rico, não interessa se amanhã as coisas elas vão estar 100% em todas as áreas, mas se eu estiver com o Senhor, Pai, a minha vida ela vai fluir. Os meus filhos vão ser abençoados, os meus netos vão ser abençoados. Eu terei, Senhor Deus, não, Senhor Deus, apenas uma vida no Seu altar, mas eu terei uma geração, Pai, no Seu altar. Quando, Senhor Deus, eu não estiver mais aqui, eu sei, Paizinho, que o que eu fiz em vida, porque o Senhor estava ao meu lado, isso vai ser eterno. Nós bendizemos o santo nome, Pai, porque através de Ti tudo vem, e através do Senhor tudo é feito. E por isso queremos exaltar este grande Rei da Glória, que está aqui neste local, que é o Seu santo nome, Jesus. Queremos Te exaltar, Senhor Jesus. Deixou Sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu Sua paz para sempre e me deu alegria para sempre, me deu Sua vida para viver naquela cruz, me deu Sua graça para vencer. Por isso, Jesus, toda a glória somente a Ti. Jesus, toda a glória somente a Ti. Minha vida
Aleluia, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado para todo sempre. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vou tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, Sérgio Louvor, pela cooperação. Ao amado Espírito Santo, nossos irmãos da equipe mídia, da recepção, do estacionamento, todos os irmãos que voluntariamente servem ao Senhor de todo o seu coração. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Meus irmãos, só quero ressaltar aqui a nossa alegria de participar ontem de um culto de ação de graças, pelos 90 anos da história de Sertanópolis, e ontem foi realizado, conforme nós havíamos anunciado para a igreja, este culto realizado pelo Conselho de Pastores da cidade, e foi um tempo muito abençoado ontem, na igreja Filadélfia. Tivemos a alegria de estarmos juntos ali em comunhão, muita gente compareceu, a igreja do Senhor Jesus, e eu louvo a Deus por você que entendeu a importância de nos unir como igreja. Afinal de contas, quando falamos igreja de Jesus, não se limita a IPI de Sertanópolis, irmãos, amém? Quando falamos a igreja de Jesus, não é somente a IPI não, meus irmãos, há um povo de Deus nessa cidade, e nessas oportunidades nós temos que nos unir, clamar ao Senhor juntos, como ontem aconteceu. Foi um tempo maravilhoso, que pena que não foi gravado, para você pelo menos assistir e saber o que eu estou querendo transmitir para você, o que aconteceu ontem. Pastor Pedro Leal, uma palavra tremenda, foi maravilhoso, mas essa conexão dos pastores, da igreja de Cristo, de estarmos juntos no mesmo ambiente, adorando ao Senhor, foi maravilhoso, irmãos. O Senhor veio, o Senhor derramou a presença dEle de uma forma tremenda, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Irmãos amados, nós iremos começar essa série de mensagens, orações que Deus responde. Quais são essas orações que a palavra revela claramente, que já teremos o sim de Deus, o amém de Deus? Ou seja, o que pedirmos para Deus, Ele não nos negará. Você sabe, pela palavra, é claro, porque não podemos imaginar uma coisa, eu acho, eu pedi isso para Deus, não acho, irmão. Nós temos que ter certeza através da palavra de Deus. Orações que Deus responde através da sua palavra. Quais seriam estes princípios, ou quais seriam essas chaves de oração que o Senhor deseja que eu e você venhamos acessar pela fé? Este é o nosso propósito de caminharmos nesses dias, falarmos sobre isso. Eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador no decorrer deste mês de junho. Se assim entendermos também a direção de Deus de estendermos para julho, nós iremos continuar sobre essa série de mensagens, orações que Deus responde. Há muitas orações que Deus não responde, e a Bíblia nos mostra também sobre isso, e você vai saber em um momento oportuno quais são elas, as orações que eu e você podemos debruçar, orar intensamente, e a nossa oração não vai passar do teto. É a oração que não chega diante do Senhor. E quais seriam elas? Nós iremos também compreender isso no decorrer de nossa caminhada. No entanto, hoje eu quero fazer uma introdução deste assunto. E antes de nós falarmos ou classificarmos, fazermos uma exposição dessas orações que Deus responde, onde nós já temos um respaldo da palavra de Deus, ou seja, orarmos a palavra de Deus, eu acredito que é necessário antes nós trazermos a nossa consciência sobre a importância da oração. Você sabe da importância da oração para você, cristão, para você que professa sua fé em Cristo, a importância de orarmos? Qual é a importância da oração? E para embasarmos este assunto, eu gostaria de pedir a você para que abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 12, nós iremos ler este texto. 1 Samuel no capítulo 12, ali está 2 Samuel, meus irmãos,
Acho que o slide não foi corrigido aí, tá, queridos? É 1 Samuel no capítulo 12. Você que encontrou diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Encorajo você a estar com a sua Bíblia, você notar alguns pontos específicos, aquilo que mais for o que impactou seu coração, você escrever e refletir sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a meditar e com certeza seremos ainda mais edificados. A palavra do Senhor declara, meus irmãos, a partir do versículo 19, acompanhem comigo, por favor, a leitura do texto sagrado. Todo o povo de Israel, todo o povo disse a Samuel: ore por estes seus servos ao Senhor seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós o rei. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Verso 22 diz: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Agora preste atenção no versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se porém continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, abra nosso entendimento, para que possamos compreender claramente a Tua palavra. Nós te pedimos, doce Espírito Santo, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, explicar um pouco deste contexto. Embora eu não quero tanto trazer algumas aplicações somente deste contexto, mas trata-se de um momento em que o povo de Israel, eles ao ver as outras nações que tinham um rei, e quando saíam nas batalhas, aquele rei comandante saía sempre na linha de frente, batalhas. No entanto, Israel não precisava de um rei, ainda que neste tempo o que eles tinham como uma voz de autoridade, de governo sobre a nação, era juiz. Vários juízes se levantaram, e agora, por sua vez, é Samuel, que além de ser um juiz, ele também é um profeta e sacerdote, aquele que intercede por parte do povo a Deus, e um profeta que ouve a voz de Deus, que proclama para o povo. E um dia esse povo começou a pedir um rei, como as nações vizinhas tinham. Isso desagradou muito o coração de Deus, ao ponto que disse para Samuel: vou conceder o que eles estão pedindo, mas saiba, este pedido, isso não está se levantando ou se rebelando contra você, mas contra mim, porque quando eles pediram um rei, eles estavam na verdade renunciando o governo de Deus, que era o rei de toda a nação de Israel, povo este entre as nações que Deus escolheu para ser o seu povo. E eles, ao pedirem um rei, eles estavam na verdade renunciando o governo de Deus sobre as suas vidas. Olha, meus irmãos, quando Deus quer tratar conosco, Ele concede aquilo que nós estamos tanto pedindo.
para que no final nós vamos perceber que estávamos errados. Deus permite, quando Deus quer tratar conosco, é semelhantemente quando um filho insiste tanto, mas tanto com o pai, tanto com a mãe por algo, mesmo que os pais dizem e afirmam, mas não é o melhor caminho, isso não é bom para você, mas a insistência é tão grande, tão grande, tão grande, pai e mãe sabem disso, tão grande, que ao ponto, olha, não adianta eu falar, você não consegue ser contrariado porque você está cego nessa convicção, tanto você quer uma coisa, mas eu vou, algo para tratar de você, eu vou permitir que isso aconteça. E assim, semelhantemente, foi Deus. Uma forma que Deus trata do coração de uma pessoa é permitir aquilo que ela tanto está buscando, mesmo que seja ela contrariada à vontade de Deus. Ela está buscando tanto, mas tanto, até o ponto que ela vai se perceber, realmente não era o melhor caminho. Agora, povo de Israel, se perceberam que não foi a melhor decisão, a melhor escolha. Eles reconheceram que pecaram contra Deus ao pedir um rei. E o rei, quem foi o rei? Saul. Ainda não havia praticado atitudes as quais esse rei se desviou. Sabemos a trajetória de Saul, um rei que se perdeu, que no fim teve um final trágico, mas já estava arrependido, porque Deus revelou seu coração que não era da vontade de Deus que ceder um rei para eles, pois Deus propriamente era o rei daquela nação, a quais eles não reconheceram. E agora eles estão pedindo para Samuel interceder, ou Samuel, ore por nós, porque pecamos contra Deus, ore por nós, para que nós não venhamos morrer. E este pecado só está acrescentando mais ainda diante de Deus. E a atitude de Samuel, meus irmãos, ele traz uma palavra tão importante, que para mim eu vejo uma revelação tão clara, que muitas vezes não percebemos o que Deus quer nos ensinar sobre a oração. O que Deus deseja que eu e você venhamos aprender nessa noite sobre a oração, algo que talvez muitos de nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos entendimento sobre isso. Talvez você leu este texto e não percebeu uma coisa tão importante, especialmente, meus irmãos, versículo 23. Quanto a mim, olha só o que Samuel disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor. Peque de que forma? Deixando de orar por vocês. Aqui nos desperta uma pergunta. A melhor forma de você entender o texto ou um versículo é você fazer perguntas como essa, por exemplo: é pecado não orar? Se Samuel está dizendo, longe de mim que eu peque, de não orar a Deus por vocês, longe de mim pecar contra Deus pelo fato de não orar. Por isso que nessa noite, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês neste tema, o pecado de não orar. Sabia que quando negligenciamos a oração, nós estamos pecando duas vezes? Primeiro, pelo fato de negligenciarmos a oração, e segundo, o que nós iremos fazer sem oração, certamente vamos errar o alvo, iremos errar o caminho, porque não consultamos a direção de Deus. E alguma coisa está errado quando nós dizemos que consagramos nossa vida a Deus. Por exemplo, eu afirmo que a minha vida é consagrada a Deus, em todas as áreas da minha vida é consagrado a Deus, é do Senhor. No entanto, eu faço o que faço sem consultar a Deus. Mas que consagração foi essa? Se a minha vida pertence a Deus, logo tudo que eu fizer deve ser movido na direção de Deus. Se a minha vida é consagrada a Deus, logo eu preciso consultar ao Senhor. Se todas as áreas da minha vida, seja os meus negócios, seja as minhas finanças, se é consagrado a Deus, então Deus, eu preciso consultar ao Senhor, a fim se eu posso comprar, se eu posso vender, negociar. Se a minha vida pertence ao Senhor, no mínimo eu deveria consultá-lo em tudo o que eu vou fazer. Que consagração é essa? Que talvez só os louvores não fazem cantar, irmãos.
ou somente verbalizar que a minha vida é consagrada ao Senhor, a minha vida é consagrada ao Senhor, tudo que eu faço é consagrado a Deus. Se realmente nossa vida é consagrada ao Senhor, meus irmãos, nós temos que consultá-lo antes de tomar qualquer decisão. Se a minha vida é consagrada ao Senhor, eu preciso verdadeiramente ter a direção de Deus antes de assumir qualquer compromisso, qualquer relacionamento. Eu não posso permitir que meus olhos me enganem, que eu seja iludido por meus sentimentos. A questão é, se a minha vida é consagrada ao Senhor, eu preciso submeter ao senhorio de Cristo constantemente. Constantemente. Se minha vida é consagrada ao Senhor. Mas quais são as razões, irmãos, de que é pecado não orar? Por quais motivos que a Bíblia diz isso? Primeiramente, entendemos esse próprio versículo que nós tomamos aqui como base, que a primeira coisa, meus irmãos, o não orar é pecado, porque a Bíblia diz isso de uma maneira tão clara. Repare novamente este versículo, o versículo 23. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Longe de mim. Uma coisa, meus irmãos, é orar pelas pessoas. Eu sei que chega até nós tantos pedidos de oração, e a melhor maneira para você não ser negligenciar, ao deixar de orar por alguém, é você orar no ato, naquele momento, ou você registrar esse pedido de oração, e assim você orar e apresentar essa vida, essa causa diante do Senhor. Mas olha a atitude de Samuel, que nos ensina tanto, irmãos. Longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Longe de mim. Este longe de mim, irmãos, é alguém, misericórdia, que afasta de mim este mal. Misericórdia, que eu não quero ser negligente com isso. Eu não quero pecar contra Deus. Ele está nos demonstrando para mim e para você, meus irmãos, que devemos ter um olhar sobre essa prática, ao ser negligenciado, como uma coisa muito séria. Longe de mim. Imagina um pecado que você sabe que tem poder de destruir a sua vida, a sua família, e você não quer dar legalidade, brecha alguma, e você se posiciona dizendo, longe de mim tal coisa. Longe de mim, longe da minha casa esse mal, longe da minha casa esse pecado, longe de mim cometer essa atitude. A mesma forma, deveríamos encarar também o fato de não orarmos, irmãos. A mesma seriedade de um pecado que negligenciamos, ou que praticamos, ou que enxergamos como algo prejudicial, é a mesma forma que devemos ter um olhar sobre a oração quando deixamos de orar. O não orar é pecado, irmãos. E a Bíblia diz isso de uma forma tão clara, tão clara. Podemos olhar na palavra de Deus e tantos exemplos de pessoas que sofreram por não orar, por não buscar a Deus, não consultar ao Senhor. A segunda razão, meus irmãos, que devemos compreender, levar isso tão a sério, que não orar é pecado, porque trata-se de mandamento do Senhor. O não orar é pecado porque não é uma sugestão, é mandamento. Sugestão é como se Deus mostrasse para mim e para você sobre o caminho para ter acesso a Ele pela fé, em oração, e no final, olha, mas você que sabe, você escolhe, se você quiser orar, se você quiser, não é uma opção, não é uma sugestão, é um mandamento. E toda vez que pecamos contra Deus, contra um mandamento, isso consiste em quê? Em pecado. 1 Tessalonicenses 5,16, aliás, verso 17, diz que devemos orar sem cessar, orar sem cessar. E pergunto, é possível orar sem cessar? Constantemente? É possível? Resposta, sim. Por quê, pastor? Primeiro, jamais Deus exigirá ou exigiria algo de mim, de você, que seria impossível de praticar.
tudo que Deus exige de mim e de você, meus irmãos, como forma de obediência, é possível praticar. No entanto, depende. Depende o quê? Depende do seu estágio na fé. Depende da sua vida, como estar na fé. Quanto mais sua fé é fortalecida, os mandamentos de Deus não são penosos, são prazerosos. Porque você sente que tem uma proteção sobre a sua vida ao andar em obediência à vontade de Deus. Você sente que Deus não está poupando você de não ter alegria. Quando você obedece o mandamento dele, ao contrário, ele está poupando você de não perder a alegria plena. Ele está nos poupando quando obedecemos ele. Agora, a nossa fé, ao estar distante de uma comunhão com o Senhor, meus irmãos, torna-se, para alguns, uma causa muito difícil. Muito difícil. Orar sem cessar é possível? Primeiramente é possível, porque a própria Bíblia diz isso. Se Deus ele exige de nós, jamais ele exigiria aquilo que seria impossível de praticarmos, de obedecer. E é claro, meus irmãos, é possível conforme o nosso entendimento sobre o que a palavra está dizendo. Orar sem cessar não significa passarmos dia e noite, madrugada, orando constantemente, seja de uma forma de queiramos nos posicionar de joelho, de pé, deitado, e orar sem cessar é isso? Não é isso. Orar sem cessar é você manter a sua consciência cativa à presença de Deus, em qualquer lugar que você estiver. É você estar o tempo todo, sua consciência com o Senhor. Você ora, tem o seu momento de busca, de meditar na palavra, e não é você fechar a Bíblia e dizer até amanhã um devocional a Deus. Não é sairmos do culto e dizer tchau Deus, até domingo que vem. Não é isso, irmãos. É mantermos nossa consciência cativa à presença de Deus. E quando mantemos nossa consciência cativa à presença de Deus, isso nos traz, sinceramente, duas coisas. Primeiro, segurança. Porque você sente uma confiança tão grande, uma segurança da presença de Deus em você. Mas isso depende se você está orando constantemente no seu coração, na sua mente. A segunda coisa que nos traz é um senso de vigilância. Porque se você está em plena comunhão com o Senhor, Ele está dentro de você, então você sabe muito bem onde você vai colocar a planta dos seus pés. Você sabe quem você vai se permitir influenciar a sua vida. Mas isso é orar sem cessar. Se depende da nossa fé e o nosso entendimento sobre este mandamento que o Senhor declarou para mim e para você. Em Lucas 18, verso 1, Jesus ele contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e sem desanimar, e nunca desanimar. Sugiro você ler depois essa parábola, mas aqui Jesus ensina a importância de orar e não desanimar. A palavra declara que nós devemos perseverar na oração. Significa que oração é uma batalha. Oração, irmãos, é batalha. Por que a batalha? Porque nós entramos num nível espiritual. Quando oramos, estamos numa batalha espiritual. Porque o inimigo, nosso adversário, não deseja que eu e você devemos nos tornar pessoas de oração, uma igreja de oração. Pois quanto mais você ora, mais sensível você é à voz do Espírito de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais orarmos, irmãos, mais iremos perceber aquilo que desagrada o coração de Deus, iremos enxergar pontos cegos em nós. É uma luta, tanto espiritual, mas também uma luta na carne, é uma luta interna. A nossa carne por si não gosta de oração, não gosta de jejuar. Tem uns sintomas que parece que a gente vai morrer, né, irmão? Misericórdia. Tem uma pessoa que passa umas crises feias assim, misericórdia, faz dias, está em jejum, 3 dias, não, apenas 2 horas só, mas não aguento mais, misericórdia, irmãos. Meio período de jejum, já está numa crise, misericórdia. Isso demonstra como que está entulhado a carne pelo poder, entulhado o espírito pelo poder da carne. É muito entulho que tem que remover. E para remover é no jejum, na oração, mas quanto mais para tirar essas coisas, irmãos, misericórdia. É luta, hein?
É luta na oração. A oração é luta, irmãos, porque realmente a nossa carne, ela não deseja orar. Se você esperar um dia que eu tiver vontade, eu vou vir numa vigília. Misericórdia, irmãos. Eu vou vir um turno de oração, se me der vontade, pastor. Se de repente eu levantar às 6 horas da manhã, quem sabe eu venho. Não, preciosos, é uma decisão, é uma guerra, é uma luta. A oração é luta. E quanto mais você ora, mais você vence. Mas você tem domínio sobre a sua própria natureza, que por si não deseja orar, mas por outro lado você está alimentando o Espírito de Deus na sua vida, alimentando a sua vida espiritual, e isso torna-se cada vez mais prazeroso, torna-se experiências tremendas, quando oramos, ao entender que oração realmente exige uma luta. A terceira razão, meus irmãos, que o não orar é pecado, e a Bíblia diz isso bem claro, olha só o que diz: o não orar é pecado porque abre porta, irmãos, e como abre porta para todos os demais pecados, abre portas para os demais pecados, significa que todos os pecados são consequência da falta de oração. Sim, falta de oração. Quando eu falo orar, meus irmãos, sinceramente, é você guerrear contra as tentações. Quando oramos, na verdade, é um preventivo contra o pecado, é uma prevenção para não pecar, quando realmente debruçamos nossa vida em oração. E o próprio Senhor Jesus disse isso em Marcos capítulo 14, verso 38, vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso Jesus disse, vigiem e orem. Este contexto foi o momento em que Jesus chamou os seus discípulos, alguns deles, para estar no Getsêmani, um lugar que Jesus estava em agonia, em oração, batalhando, ele ia para a cruz, e o sacrifício maior ali, que ele estava ali até mesmo suando gotas de sangue, não é simplesmente ao enfrentar a cruz, mas seria enfrentar o silêncio de Deus naquela cruz. Eles estavam em agonia, clamando, e chamou os seus discípulos para que vigiassem com ele, orassem com ele. Jesus volta 2 vezes e está lá os discípulos dormindo, e o exorta nem ao menos por 1 hora, não pudesse vigiar comigo, orar comigo, nem ao menos 1 hora. E isso, irmãos, abre portas para os demais pecados da nossa vida. O não orar é um pecado? E abre portas para os demais pecados da nossa vida. Quando oramos, mais fortalecemos nossa vida no temor de Deus, e ao deixar de fazer isso, logo nos tornamos vulneráveis para as tentações, para as ciladas do inimigo. Fui lembrado pela manhã de um testemunho que tanto impactou a minha vida, de um rapaz que já estava em abstinência há 12 anos, tanto de uma prática da imoralidade sexual e também das substâncias químicas, das drogas. Ele veio contar o testemunho, palestrar para alguns jovens que encontravam-se também lutando contra isso. Ele contou como que, após dar o testemunho, logo fizeram a pergunta: como você tem conseguido vencer e estar sóbrio há 12 anos? Aí ele contou uma coisa que para mim é chave. Ele disse, aquilo me impactou demais. Ele falou o seguinte: quando eu estava no meu primeiro ano, ao completar 1 ano de abstinência, eu tive uma crise terrível. Ele disse, mais forte do que a minha força. Era uma vontade que era mais forte do que a minha força. Eu não consegui lutar contra aquela vontade que me trouxe um desespero, tanto pela relação e também pelo consumo das substâncias químicas. No entanto, ele disse um testemunho, ele se jogou no chão, cara no pó, lançou-se na presença de Deus, e começou ali a contar tudo para Deus em oração. Contou tudo, os seus desejos, o que estava consumindo ele contou tudo para Deus. E quando ele se levanta,
ele se levanta totalmente leve, totalmente em paz. Ou seja, aquela opressão, aquela tensão, aquela ansiedade toda passou. Ali ele entendeu uma coisa: já sei o caminho que eu vou agora me deparar, que eu vou buscar toda vez que eu enfrentar ou passar por uma crise de abstinência. E nestes 12 anos que ele conta, vira e mexe, depara com uma crise. O que ele faz? Se lança na presença de Deus, e ali conta tudo para Deus. É tremendo que ele conta um testemunho dizendo que, olha, ele reconheceu a sua fraqueza, que ia perder para aquela vontade que estava dominando ele, mas ele reconheceu a força de Deus, a onisciência de Deus, a suficiência de Deus, e disse: Deus, se o Senhor não intervir, eu não consigo, eu não vou conseguir, porque isso é mais forte do que a minha força de não ceder. Eu não consigo por mim mesmo, se não for o Senhor intervir. E ele conta que contou para Deus, detalhe por detalhe: Senhor, eu estou com vontade de ir lá, me envolver com tal pessoa, de comprar isso, detalhe por detalhe, tudo que a mente dele estava oprimindo ele para se manipular, para aceitar, ter uma recaída, ele contou tudo para Deus. Eu pergunto, meus irmãos, como seria diferente nossa vida se nós lutássemos em oração contra esses desejos pecaminosos, ao invés de cedê-los? Quantas coisas poderíamos evitar em nossa vida? Quantos casamentos, irmãos, teriam muito mais saúde? Quantos casamentos teriam muito mais força do Senhor, desfrutariam mais da bênção do Senhor? Do contrário, estão feridas. O pecado é terrível quando entra no casamento. O pecado é terrível quando entra na família, quando entra no coração de um homem, no coração de uma mulher, que ao menos não se posiciona, não se impõe contra um mal, contra um desejo que está sobre si, não consegue lutar em oração, não ao menos se coloca em oração, não clama a Deus por isso. Irmãos, a maioria dos pecados, ou se não todos eles, realmente é resultado por falta de oração, de clamar ao Senhor. Quando nós reconhecemos nossa fraqueza, nós estamos admitindo que nós realmente somos frágeis, vulneráveis, de fato somos. A verdade é que jamais iremos conseguir vencer o pecado na força da nossa carne. Não se vence o pecado na força da carne, mas se vence em oração no nome de Jesus. Em oração, meus irmãos, é em oração, é clamando ao Senhor. Romanos 8, 26, semelhantemente, o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele prescruta, ou Ele sonda o coração de Deus, e revela no coração dos seus filhos. É o Espírito Santo de Deus que intercede por aqueles que estão passando por momentos de fragilidade, porque nós temos uma fraqueza, é não saber orar como convém, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede, que clama, que nos ajuda. Por isso, quando nós reconhecemos nossa fraqueza, diz: Espírito Santo de Deus, me ajuda, eu não consigo lidar com isso, essa minha reação, esse temperamento de ser moldado, essa minha dificuldade com essa pessoa, me ajuda, Senhor, a amá-la, a olhar com os teus olhos. E às vezes desejamos: Deus, muda essa pessoa. Será que Deus não quer mudar nossa ótica, nossos olhares? Não quer nos dar uma lente mais aguçada, espiritual, de amor, para enxergar conforme o Senhor vê? É dizer: Senhor, muda o meu coração, muda o meu coração, porque Jesus deparou com muitas pessoas difíceis, mas Ele não pecou. E Ele está dizendo: siga-me, siga o meu exemplo, e siga o exemplo do Mestre. E não é somente de ter relacionamentos que manifestam o reino, mas o maior exemplo do Mestre é a oração. Jesus é nosso modelo de oração, irmãos. Jesus, Ele não apenas falou sobre oração, Ele orava. Após um dia de manifestar o reino através de cura, libertação e proclamação do reino de Deus, Jesus se retirava em lugares solitários e ali
orava, ali buscava a face do Pai, nos ensinando também. Ele orava, ele buscava a presença do Pai, nos ensinando que este é o caminho para seguir os seus passos, seguir os passos do Mestre. E eu creio que o Senhor deseja, meus irmãos, nos revelar as orações que Ele responde, mas antes, nós temos que ter consciência de que não orar é pecado. De nada adianta, meus irmãos, nós termos conhecimento dessas chaves maravilhosas da revelação da palavra de Deus, que nos traz acesso para orar e pedir a Deus, buscar a Ele, ter um amém de Deus, mas se não orarmos, se não negligenciarmos. Por isso que essa mensagem nessa noite é para nos preparar para recebermos essa chave que Deus tem para cada um de nós, para que venhamos crescer na fé e estar mais perto do Senhor e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, porque a verdade é, meus irmãos, que a nossa vida de oração é o nosso relacionamento com Deus. Vou repetir isso: a nossa vida de oração é o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos medir o relacionamento de uma pessoa com Deus através da sua oração. O quanto você ora, assim é o seu relacionamento com Deus. O quanto você ora, isso revela o seu nível de relacionamento com Deus. O quanto você busca a palavra do Senhor, isso revela o seu relacionamento com Ele. A sua vida de oração é o seu relacionamento com Deus. E concluo, irmãos, com essa frase deste autor do livro Peregrino. Ele falou uma coisa muito interessante: a oração fará com que o homem deixe de pecar. Por outro lado, o pecado seduzirá o homem que deixa de orar. E realmente seduz, porque a oração faz que um homem deixe de pecar. Irmãos, como nós podemos vencer o vício, se não for através de uma comunhão em oração, guerreando em oração? Como resistir às tentações deste mundo, meus irmãos, se não for em oração, uma vida no altar do Senhor? Como nós iremos ter relacionamentos abençoadores, a começar em nossa família, se não for implantar uma cultura de oração? Nós queremos melhorar em casa, mas se não chamar o reino de Deus, se não realmente orarmos, meus irmãos, apenas é um desejo e nada mais, um desejo bom, uma causa nobre, mas o caminho para ativar o reino de Deus é a oração, e isso não pode ser negligenciado, meus irmãos. Quanto mais realmente oramos, irmãos, deixamos de pecar. Por outro lado, o pecado seduz e seduzirá o homem que deixa de orar. Quando deixamos de orar, meus irmãos, ficamos vulneráveis demais. Uma das coisas que você percebe é o descontrole emocional. Também é fruto da falta de oração. Uma intolerância que antes era até pacificador. O que aconteceu? Depende da sua vida com Deus, que Ele controla todo o seu ser, suas emoções, seu temperamento, suas reações, completamente. Mas isso vai depender do quanto nós estamos dispostos a ter uma vida de oração. Pergunte para si mesmo, minha querida: quando serei uma pessoa de oração? Quando serei uma pessoa de oração? Eu sei tanto sobre oração, talvez nós já sabemos tanto sobre oração, meus irmãos, mas a pergunta que eu quero que você faça para si mesma, eu já fiz isso para mim, faça para si mesma: quando serei uma pessoa de oração? Nós temos diversas literaturas que enriquecem tanto a nosso conhecimento, mas primeiramente saiba que a Bíblia é um livro de oração. A Bíblia é um livro de oração, é a fonte que nos inspira a orar. Leia a palavra e ore, medite na palavra e ore. O Senhor deseja nos despertar, meus irmãos, para sermos de fato pessoas que oram, homens de oração, mulheres de oração, que têm uma vida pautada em oração, cujas suas decisões são movidas em oração, porque trata-se de pessoas consagradas ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar neste momento, irmãos meus.
Quero chamar, por gentileza, aqui o conselho para que se posicione aqui na frente, por favor. Quero pedir também o apoio do nosso irmão presbítero em disponibilidade, Edson Seco, para nos ajudar. Nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude. Acredito que antes de pedir a ajuda do Senhor sobre este propósito de sermos pessoas de oração, eu creio que é necessário nós confessarmos este pecado que talvez muitos aqui nunca confessaram. Alguma vez você confessou para Deus, pediu perdão por não orar, Senhor? Hoje eu e você entendemos com muita clareza que não orar é pecado. Talvez a gente nunca pediu, se humilhou para Deus, pediu: Deus, me perdoa por não estar orando. Eu sei da importância da oração, eu sei, e quanto mais eu sei, mais eu sou negligente. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós negligenciamos. Quanto mais conhecimento, parece mais é o tamanho da negligência. Quanto mais sabemos sobre a oração, se não praticarmos, parece que maior é a negligência. Por isso que é um momento agora de colocar nossa vida na presença do Senhor, pedir a Ele: Senhor, me perdoa por não orar, por não buscar a Tua presença, Senhor. Não tem como, meus irmãos, desenvolvermos uma vida poderosa de oração orando 4 minutos por dia. O pecado de não orar. Quantas decisões foram realizadas nessa semana? E quantas vezes oramos? Compramos, vendemos, negociamos. E quantas vezes consultamos o Senhor para isso? Dizemos sim ou dizemos não sem consultar a Deus. Nos comprometemos com as nossas palavras sem ouvir a palavra de Deus. Ah, Senhor, nos perdoe, pois reconheço, Pai, que temos pecado contra Ti, pelo fato de não orarmos, de não buscarmos o Teu reino como uma prioridade em nossa vida. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, por pecar contra o conhecimento. Nos perdoe, Senhor, por tantas decisões que temos tomado em nossa vida, sem consultar a Ti. E mais constrangedor admitir ainda, Pai, é que declaramos que nossa vida é consagrada a Ti, que consagramos tudo ao Senhor. Mas quantas decisões temos tomado sem ao menos orar, sem Te ouvir, sem buscar ao Senhor? Pai, também queremos Te dar graças, porque o Senhor nos ensina um caminho, uma revelação tão clara, o caminho para obtermos vitórias sobre as tentações, os conflitos internos, sobre os pecados, as tentações às quais passamos, que é através de uma oração sincera, de expor ao Senhor tudo o que sentimos, tudo o que passamos. O Senhor do Teu trono de graça ouve o nosso clamor e responde. Nós sabemos orar como convém, mas ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, nos ensina a orar como convém. Entendemos pela Tua palavra que devemos orar sem cessar, mas ajuda-nos a praticar isso. Quer caminho do trabalho, da escola, faculdade, onde quer que estejamos, que ali estejamos em plena comunhão com o Senhor, de todo o coração. Pedimos a Deus o Teu perdão, pedimos a Tua misericórdia, mas também Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra revelada. Te agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos dedicar a partir de hoje a uma vida de oração. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero chamar vocês a colocar de pé neste momento, por favor, queridos. Nós iremos compartilhar a ceia do Senhor.
Na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e, após dar graças, Ele partiu e entregou ao seu discípulo, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Após ter ceado, semelhantemente, Jesus pegou o cálice e, após dar graças, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. Porque toda vez, meus irmãos, que nós participamos, ao comer o pão e tomarmos o cálice, nós estamos anunciando que Jesus em breve voltará. Até aquele grande dia, nós devemos participarmos desse banquete da graça. Não é ritual, não é hábito, mas é um ato profético. É algo que o Senhor nos estabeleceu como igreja para fazermos isso em memória do que Ele fez. Significa que nós temos uma memória fraca até para esquecer o que Jesus fez por nós. O que Ele fez? Ele entregou a sua vida na cruz, a fim de reconciliar nossa vida com Deus, pagar uma dívida que seria impagável por nossos esforços, pelas nossas obras. Ele nos deu vida através da sua morte. E temos uma nova aliança no sangue dele, uma aliança com Cristo e uma aliança com o corpo de Cristo, uma aliança uns para com os outros. Nós temos uma aliança no Senhor. E mais uma vez, ao participarmos deste momento tão maravilhoso, façamos com este entendimento: o preço que foi pago para que eu e você recebêssemos perdão hoje, recebêssemos reconciliação, salvação. E eu tenho certeza que isso vai gerar um coração muito agradecido ao Senhor, ao participarmos desse banquete da graça, louvando a Ele por tudo que Ele é e também por tudo que Ele fez por nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Senhor, a Ti consagramos estes elementos ao Senhor: o pão que simboliza o corpo de Cristo, o cálice que simboliza a nova aliança no sangue de Jesus. Senhor, que ao participarmos desse banquete, todas as bênçãos contidas sejam liberadas sobre a Tua igreja. As bênçãos espirituais venham sobre a igreja do Senhor, sobre o corpo de Cristo. Senhor, nós submetemos a uma ordenança do Senhor, e ao praticarmos isso em fé, nós iremos ser contemplados pelas bênçãos do Senhor, pelos fatos, Senhor, de crer que o sacrifício do Senhor por nós naquela cruz não foi em vão. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias e pela vida que temos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nossos irmãos presbíteros vão se preparando, alguns estarão posicionados lá atrás para facilitar o acesso, outros aqui na frente, tá bom? E a orientação, meus irmãos, você que não é membro dessa igreja, mas está em comunhão com a igreja a qual você congrega, se você está em paz com Deus, com sua liderança, é também convidado a fazer parte aqui conosco. Lembrando que essa mesa é a mesa do Senhor, não é a mesa do pastor, não é a mesa do conselho, não é a mesa da IPI, mas é a mesa do Senhor. E com isso, nós queremos que você possa participar, na certeza que você, se está em Cristo, a sua vida, se você crer somente em Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você que é membro do corpo de Cristo, encorajo você a participar. Caso seus filhos ainda pequeninos, encorajamos aos pais a servir os seus filhos neste momento. Vamos participar, meus irmãos, com uma alegria, mas também renovando nossa esperança no Senhor Jesus.
destes a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glórias a Ti, Jesus. Senhor, nós sabemos que foi pago um alto preço para que recebêssemos perdão, para que recebêssemos vida, mas jamais conseguiríamos imaginar o que o Senhor suportou, o que o Senhor sofreu para pagar este preço, um alto preço.
Te adoramos, Senhor, te bendizemos, amamos a Ti. Obrigado, Senhor. Não é um simples obrigado, mas é render totalmente a nossa vida na Tua presença e viver intensamente para a glória do Teu nome. Exaltar a Ti, bendizer a Ti de todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Exaltar o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Igreja, nós vamos levantar um clamor. Quero chamar aqui o conselho, os presbíteros. Nós vamos juntos aqui estender as nossas mãos e clamar pela igreja de Jesus. Há muitas pessoas enfermas nesses dias, há vários motivos, entre eles gripes, e muitas pessoas, sabemos disso. Foi uma semana de batalha para muitas pessoas. Alguns estão aqui lutando, outros estão melhorando, mas outros estão necessitadas de uma intervenção de cura do Senhor, que estão no leito, que estão sob uma agonia. Nós vamos levantar um clamor no nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar no nome de Jesus, pela manifestação do reino de Deus, a cura, Senhor, no nome de Jesus. Pela fé, Pai, levantamos nesta hora um clamor como igreja do Senhor. Levantamos um clamor, Senhor, em favor dos enfermos, em favor de nossos irmãos, irmãs, ó Deus, que se encontram enfermos, que se encontram, Senhor, passando por necessidades, que carecem do bálsamo de cura, que necessitam, ó Deus, do Teu toque de poder. Pai, no nome de Jesus, assim como aquele centurião que chegou diante do Senhor Jesus, clamando para que curasse o seu servo, apenas uma palavra, o servo receberia a cura. E assim, pela fé deste homem, o Senhor liberou poder, o Senhor liberou a Tua glória, o Teu toque. Aquele homem foi curado através de uma palavra do Senhor. Pai, como igreja do Senhor, nós intercedemos pelos nossos irmãos. Apenas uma palavra sobre este homem, sobre esta mulher, apenas uma palavra sobre este filho, sobre esta família, apenas uma palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais a tudo quanto nós estamos pedindo, a tudo quanto nós imaginamos, segundo o Teu poder que opera neste lugar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, remova todo este mal, toda essa enfermidade, todo este vírus, seja o que for a causa. Nós oramos no nome de Jesus. Traga cura, Senhor, traga cura ao Teu povo. Venha trazer, Senhor, o Teu refrigério. Seja derramado o bálsamo do Senhor de cura. Aqueles, ó Pai, que estão com enfermidade física, nós oramos pelo toque do Senhor. Receba a cura em nome de Jesus. Ó Pai, a enfermidades emocionais, nós Te pedimos no nome de Jesus pelo Teu toque, Pai, sobre essas enfermidades. Pedimos o nome de Jesus e ministramos na autoridade do nome de Jesus a cura nas emoções congeladas. Que o Senhor venha trazer cura, venha libertar, Pai, os que estão cativos agora. No nome de Jesus, liberta os cativos que estão sendo causadas, Senhor, por uma opressão maligna ou pela falta de perdão. Nós oramos o nome de Jesus, opere, Senhor, na causa. Nós oramos pelo toque do Senhor, o toque sobrenatural, o toque do Senhor, pois nós cremos, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Vamos declarar isso, igreja. Agindo Deus, quem impedirá? Nada impedirá o agir de Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória do Senhor nós cremos. E pela fé já Te agradecemos e Te louvamos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, igreja amada do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Que
Que o nosso Deus, o nosso Pai, derrame a sua graça e venha nos guiar para que possamos enfrentar tudo o que nos reserva nessa semana. Consagramos este mês de junho ao Senhor. Declaramos um mês de crescimento, de amadurecimento, um mês de colheitas, mas também um mês de semeadura. Declaramos um mês, Senhor, dias de despertamento espiritual, despertamento, que se levante homens e mulheres de oração, que venham atrair os céus sobre a terra, atrair a glória do Senhor sobre os lares onde colocar a planta dos pés. Que o Senhor nos pede sobre a tua paz, Senhor, em segurança. Guarda-nos do mal, livra-nos do mal, livra, Senhor, do homem violento, livra das obras das trevas, Senhor. Guarda a nossa casa, tudo que leva o nosso nome, sobrenome, nós oramos e declaramos aos teus cuidados. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, doce comunhão, e as consolações do eterno Espírito Santo, seja abundante sobre tua vida, sobre a tua casa e sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos à paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe, queridos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.